Abra sua Bíblia lá no livro de Josué. Nós estamos nessa série no livro de Josué. Eu quero ler com vocês Josué no capítulo 1 ainda, dos versículos 1 até o 9. De novo. Que diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 6: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por essa palavra? Glória a Deus, glória a Deus. Deus, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra que nos traz esperança, nos dá coragem para continuarmos. Diante, muitas vezes, de problemas, tempos difíceis, Pai, nós encontramos na Tua palavra refúgio, nós encontramos na Tua palavra esperança para o futuro, nós encontramos na Tua palavra a certeza de que o Senhor ainda está cuidando de nós, de que o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, quem pode ser contra as nossas vidas? Diabo, inimigos, demônios, situações, circunstâncias, nada pode abater as nossas vidas, porque se o Senhor está conosco, a vitória já é certa. Por isso, nós te agradecemos pela Tua palavra. O Senhor é um Deus fiel que cumpre a Tua palavra. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nesta noite, Deus, mais uma vez, fala aos nossos corações. Nesta noite, mais uma vez, encoraja as nossas vidas. Nesta noite, Pai, mais uma vez, traga a revelação da Tua palavra, para que as nossas vidas sejam impactadas, para que a gente não saia da mesma forma que entramos neste lugar, Pai. Nos permita ouvir a Tua voz nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Diga amém. Glória a Deus. Semana passada nós demos início no livro de Josué, nessa série sobre Josué, e o título da semana foi Visão, a porta para o futuro. É claro que nós vamos falar de Josué conduzindo o povo para a terra prometida, nessa transição de um grande líder chamado Moisés para Josué. Agora Josué está com a responsabilidade de levar o povo até a terra prometida. Mas como nós falamos na semana passada, Josué ele só pisa na terra prometida porque um dia ele viu a terra prometida e ele acreditou que se Deus havia dado uma palavra, que se Deus havia falado que aquela terra seria daquele povo, ele acreditou na palavra de Deus. A maioria das pessoas não acreditaram e não viram, não experimentaram a terra prometida porque simplesmente não conseguiram acreditar. Por causa da adversidade, por causa dos gigantes que tinham naquela cidade, por causa das muralhas que eram muito grandes. Mas aqueles que conseguiram acreditar, aqueles que preferiram olhar a palavra de Deus, ao invés de olhar as circunstâncias e as dificuldades, estes experimentaram, estes passaram, cruzaram o Jordão e pisaram em Canaã, pisaram na terra prometida, pisaram no lugar que Deus havia preparado para a vida deles. Agora,
aquele povo vive um grande milagre. Eles passam em terra seca pelo rio Jordão, um grande rio. Eles chegam até a terra prometida, eles pisam na terra prometida. E aí talvez muitos de nós, quando pensamos no lugar que Deus tem para as nossas vidas, quando pensamos na promessa de Deus se cumprindo nas nossas vidas, com certeza como aquele povo estava vivendo, nós pensamos que puxa, agora está tudo resolvido. Pensamos, puxa, agora a coisa vai ficar fácil. Puxa, agora eu estou no lugar que Deus tem para a minha vida. Puxa, agora eu estou vivendo aquilo que Deus tem reservado para a minha vida. E talvez o povo, 40 anos de deserto, cansados, talvez o sol, aquele sol quente do deserto, aquele povo sem ter o que fazer naquele deserto, porque eles não precisavam fazer nada, caía um maná do céu, Deus guiava e conduzia aquele povo através de nuvens e fogo. Aquele povo estava 40 anos, aquela mesma vida sem sentido, esperando acontecer algo de Deus, esperando que um dia eles fossem experimentar essa terra. E talvez eles pensassem, puxa, quando chegarmos na terra prometida, nós vamos viver uma vida tranquila. Pensaram errado, porque agora quando eles pisam na terra prometida, agora quando eles chegam do outro lado do Jordão, a tranquilidade acabou. Agora eles vão ter que guerrear, agora eles vão ter que lutar guerras, agora eles vão ter que cozinhar. Antes eles não cozinhavam, antes eles não faziam nada. O maná caía do céu, eles não precisavam plantar, não precisavam colher. Agora a vida era normal, agora eles precisariam cozinhar, agora eles precisariam plantar, precisariam colher. Agora o exército precisava sentar e bolar uma estratégia. Como vamos fazer para derrotar os nossos adversários? E muitas vezes, queridos, nós temos um pensamento errado sobre o lugar que Deus tem para as nossas vidas, porque pensamos, puxa, quando Deus me levar até lá, olha, agora vai ficar, aí então vai ficar tudo resolvido, a vida vai ficar fácil, aí vai ser moleza, Gui, eu estou aqui na vida dura, eu estou aqui no tempo difícil, olha, Gui, a gente até usa esse termo, a gente diz, olha pastor, não está fácil não, eu estou no deserto. Quantas vezes já ouvimos pessoas falando isso, rapaz, está um deserto, mas eu creio que a terra prometida está ali à frente, porque nós imaginamos na nossa cabeça de que o deserto é um lugar ruim e de que a terra prometida é um lugar maravilhoso, que não tem dificuldade nenhuma e não vai ter tempos difíceis na terra prometida. Porém, não é verdade. Muitos de nós, muitas vezes, quando Deus promove as nossas vidas e a gente passa a enfrentar alguns problemas, a gente começa até a questionar Deus, dizendo, Deus, o Senhor não me abençoou, não foi o Senhor que abriu esta porta, não foi o Senhor quem me levou até este lugar, não é o Senhor que está fazendo isso na minha vida. Porque quando estamos no centro da vontade de Deus e mesmo assim enfrentamos lutas, enfrentamos tempos difíceis, a gente começa a questionar a Deus e questionar a nós mesmos, será que eu estou no lugar certo? Será que essa terra que eu entrei é a terra certa? Será que, porque se eu estivesse no centro da vontade de Deus, se realmente esse fosse o lugar de Deus, eu não estava tendo problema nenhum, Gui. Lá na minha casa não estava tendo problema nenhum, no trabalho não estava tendo problema nenhum. Olha, na minha vida ministerial estava tudo fluindo bem, mas parece que no momento que eu tomei uma decisão de obedecer a Deus, parece que as coisas pioraram, parece que as guerras ficaram mais intensas, parece que os dias estão mais difíceis. E é isso que o povo está vivendo naquele momento. As pessoas imaginam que a promoção, as pessoas imaginam que chegar no lugar que Deus tem para a vida delas, a coisa vai ficar mais fácil, mas é o contrário, queridos. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quando Deus te leva a um patamar maior, você vai precisar de mais responsabilidade. Quando Deus te leva para uma posição maior, você talvez tenha mais trabalho do que antes, talvez você tenha mais serviço do que antes, mas muitos de nós não queremos isso. Então a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: você tem certeza que você quer ir para Canaã? Você tem certeza que você quer ir para a terra prometida? Você tem certeza que você quer tudo aquilo que Deus tem para a sua vida? É maravilhoso, mas você precisa entender que existem as suas responsabilidades. Os solteiros da igreja oram pedindo a Deus: Deus, eu quero me casar. Deus envia um varão, Deus me envia uma varoa, prepara uma pessoa, porque eu quero casar. Casa. Casa que você vai ver, irmão, aqui. É maravilhoso, é maravilhoso. As responsabilidades aumentam? Aumentam. Você precisa crescer? Precisa crescer. Vai te moldar muito o casamento? Vai te moldar muito. É maravilhoso? É claro que é maravilhoso. Mas tem pessoas que não estão prontas para um casamento, mas querem se casar.
E aí sabe o que acontece? A promessa se torna um grande problema na sua vida. Nós precisamos muitas vezes nos preparar e entender que nós precisamos estar prontos antes de recebermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque se Deus colocar algo na nossa vida antes do tempo, pode ser que vire um grande problema nas nossas vidas. Unção derramada por Deus na vida de uma pessoa pode ser um problema se for antes da hora, porque ela pode usar de forma errada. Mas muitas vezes nós queremos, ai Deus, olha, eu estou aqui com a minha empresa, eu tenho 2 funcionários, eu tenho que fazer tudo, eu sou financeiro, eu sou entregador, eu sou carregador, eu sou tudo. E aí Deus promove você, Deus começa a te abençoar. Aí agora você tem 50 funcionários, você acha que o problema vai aumentar ou vai diminuir? Agora são 50 pessoas que você tem que cuidar. Agora é um que vai embora e coloca você na justiça. É dor de cabeça, agora é mais trabalho. Você ganha mais dinheiro, é bom sim. Deus está abençoando a sua vida, mas junto com a bênção de Deus vem a responsabilidade. Junto com a bênção de Deus, muitas vezes tem algumas coisas que a gente nem imagina que a gente precisa fazer. Mas a gente muitas vezes não pensa nisso. A gente não pensa. Filho é maravilhoso? É maravilhoso. É bênção de Deus? É bênção de Deus. Deus me deu um filho, Deus te dá um filho. Aí o filho derruba um negócio no chão. Você fala, menino, seu capetinha, o que eu fui fazer quando eu pensei de ter um filho, seu moleque? É maravilhoso, mas dá trabalho pra caramba. Desobedece, que esse negocinho desobedece. Você fala uma vez, ele teima com você, você leva pro quarto, varadinha no bumbum, conversa, amanhã está fazendo tudo igual de novo. Não existe amor maior no mundo, não existe bênção maior do que poder ter um filho. Porém, é trabalho. Porém, quando o nenê chora às 3 horas da manhã, você pergunta, rapaz, será que esse negócio é bênção mesmo? E o povo agora está numa terra maravilhosa, na terra prometida, na terra que Deus havia prometido. Uau, conquistamos. Uau, vimos um milagre do Senhor. Uau, passamos o Jordão, pisamos na terra. Agora, meu amigo, é só celebrar, agora é só festejar. Agora a luta acabou. Mal sabiam eles que agora a luta só estava começando. Dá glória a Deus aí. Vou fazer uma pergunta para você. Quem quer entrar em Canaã aí? Nem todo mundo levantou a mão. Talvez você está pensando, o lugar que eu estou acho que está bom, viu, Gui? Não estou ganhando tanto, mas também não estou tendo muito trabalho. É verdade, queridos, muitas vezes a gente olha para a vida das pessoas, a gente acha que é muito fácil. A gente olha grandes empresários, está cheio de grande empresário que tem muito dinheiro, tem 50 funcionários, tem tudo que você pode imaginar nessa vida e estão morrendo do coração, ataque do coração, depressão, não tem tempo para a família, não tem tempo para nada. E muitas vezes a gente olha e pensa, é lá que eu queria estar. Tem certeza? Porque quanto mais é dado, mais é cobrado de nós. E não só, eu digo material, mas espiritualmente falando também. Tem um texto na Bíblia que vai falar sobre isso. Eu quero que você me acompanhe porque você vai entender onde eu quero chegar. Lá em Lucas, no capítulo 12, dos versículos 43 a 48, vai dizer assim: Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim como? Fazendo aquilo que lhe foi pedido, sendo fiel no que ele tinha que fazer. Versículo 44. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os bens. Então, aqui nós lemos o seguinte: se o servo que for encontrado fazendo, sendo fiel naquilo que foi pedido, todos os bens estarão disponíveis para aquele servo. Versículo 45 diz assim: Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém,
que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhes pedirão. Nós sabemos que esse texto é um texto que vai falar também da volta de Jesus. Não sabemos nem a hora, nem o dia. Por isso temos que estar preparados em todo o tempo. Mas um versículo aqui que me chama a atenção sobre esta pessoa, sobre este cara, sobre esta mulher aqui neste texto, é o versículo 45, que diz assim: mas se aquele servo, o servo, disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se. Qual que é a característica desse servo? Qual que é o problema desse servo? Falta de caráter. Falta de caráter é o problema desse cara. Por quê? Porque o texto está dizendo o seguinte: o Senhor está lá, o Senhor deu uma missão, falou: olha, faça isso, isso, isso. Mas aí quando o Senhor vira as costas, vai embora, o que o servo faz? O servo desobedece, o servo não cumpre, o servo não é fiel. O que está dizendo? Ele é mentiroso, ele engana. Falta de caráter. Aquele cara não está com o caráter formado. Mas aqui o texto vai dizer o seguinte: aquele que for fiel, aquele que obedecer, a este todos os bens estarão disponíveis. Por que eu estou falando isso com vocês? Eu quero que lá em Josué 1,6 diz assim: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Duas palavras que são muito usadas não só em Josué, mas num livro antes, em Deuteronômio. Se você ler, você vai ver: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Você lê isso muitas vezes: seja forte e corajoso. E quando aqui fala seja forte e corajoso, e eu confesso que eu já usei também muitas vezes, nós usamos esse seja forte e corajoso para dizer assim: olha, tenha coragem mesmo, você precisa ser forte, vai para a guerra, vai para a luta, olha, não fica com medo não. Deus estava dizendo isso aqui, mas depois no versículo 7, olha o que diz: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres, aqui está a chave do negócio, seja forte e corajoso para quê? Deus fala aqui para você vencer as batalhas, para você vencer as guerras. Olha o que diz: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies. O que Deus está falando aqui? Seja forte e corajoso, para que você obedeça a palavra de Deus. Seja forte e corajoso para que você tenha um caráter moldado. Talvez a gente leia o texto e pense assim: ah não, seja forte e corajoso, porque agora eles vão se preparar para as guerras. Depois você vai ver que o povo vai guerrear, depois você vai ver que o povo vai precisar. Na verdade não vai, no começo não precisou nem lutar, porque Deus derrubou lá as muralhas de Jericó. Mas a sensação que nós temos quando nós olhamos isso, a gente pensa: puxa, seja forte e corajoso, porque agora eles vão precisar guerrear. Mas Deus está chamando a atenção e está dizendo assim: não, vocês não estão entendendo. Seja forte e corajoso, sabe para quê? Para guardar o coração de vocês. Seja forte e corajoso, sabe para quê? Para meditar na minha palavra. Seja forte e corajoso, sabe para quê? Para quando vocês pisarem na terra prometida, vocês não se esquecerem de quem colocou vocês na terra prometida. Aqui Deus está falando sobre caráter, aqui Deus está falando sobre filhos fiéis, aqui Deus está falando sobre obediência. Seja forte e corajoso para ter a capacidade de obedecer. Seja forte e corajoso para, mesmo que no dia vocês pensarem que não precisam mais de mim, porque talvez no deserto era muito fácil clamar e dizer: olha Deus, nós precisamos do Senhor. Mas talvez na terra prometida seja muito fácil de vocês se esquecerem de mim, se vocês se esquecerem das minhas leis, se vocês se esquecerem das minhas palavras. Deus está dizendo: olha, eu vou promover vocês, eu vou abençoar vocês, mas olha, prestem atenção, sejam fortes e corajosos para meditar na minha palavra, para obedecer o que a minha palavra diz, porque se vocês fizerem isso, certamente vocês terão vitória. E muitas vezes nós invertemos as coisas.
A gente pensa que a gente precisa ser forte e corajoso. Não, Gui, olha, vamos para a guerra, então deixa eu ser forte e corajoso, deixa eu me preparar porque eu vou para a guerra. E muitas vezes invertemos os valores, enquanto precisávamos preocupar mais com o nosso caráter, precisávamos nos preocupar mais em obedecermos às palavras de Deus, precisávamos mais nos preocupar em meditar nas leis do Senhor, porque aqui o que vai dizer é o seguinte: se você for forte e corajoso, para mesmo no tempo da adversidade, para mesmo no tempo que vocês não acharam que precisam de mim, se vocês tiverem coragem de mesmo neste tempo meditar na minha lei, buscar a minha face, fazer o que é certo, eu sempre vou estar com vocês e a vitória é certa. Aí Deus dá a instrução de como aquele povo, o que aquele povo deveria fazer para se manter vitorioso. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. O que me chama a atenção aqui é que bem sucedido não está ligado com a capacidade humana, não está ligado com o potencial do povo, não está ligado com o tamanho do exército. Bem sucedido está ligado aqui em obedecer a palavra de Deus. Muitas vezes é a última ligação que a gente faz nas nossas vidas. Muitas vezes a primeira coisa que a gente faz, coisas terríveis estão acontecendo na nossa vida, a gente começa a culpar Deus. Será que nós não precisaríamos olhar para as nossas vidas e nos questionar: será que eu estou servindo? Será que eu estou obedecendo? Será que eu estou meditando? A minha vida está de acordo com a palavra de Deus? Versículo 8: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Eu coloquei aqui, qual que é o nosso papel então? Fazer segundo tudo quanto está escrito no livro da lei. Nossa, Gui, é simples assim? E eu vou ser vitorioso? Simples assim. Porque quando você vai, aí tem gente que vai falar: maravilha, eu vou ficar em casa dormindo, porque tem uns loucos que já fizeram isso. Vou ficar em casa dormindo, vou ler a Bíblia, vou orar e Deus vai me dar a vitória. Mas, se você ler a Bíblia e orar e ficar na sua casa, sabe o que vai acontecer esperando a vitória? Se você realmente ler a Bíblia e orar, o Espírito Santo vai começar a te incomodar. Meu filho, faz alguma coisa. Filho, vai naquele lugar. Ele vai começar a te dar a direção. Não fique achando você que agora, resolveu meus problemas. Agora é a palavra que eu precisava. Não, o Espírito Santo vai te conduzir. O Espírito Santo vai te levar aos lugares onde você deve estar. O Espírito Santo vai te dizer com quem você deve estar. O Espírito Santo vai te dizer quais são as decisões que você deve tomar. Eu coloquei como fazer isso. Aqui está explicando: falar deste livro de dia e de noite, meditar de dia e de noite, não se desviar dele, não temer, não ficarmos espantados e saber que Deus é conosco por onde quer que a gente vá. Então está dizendo o seguinte: eu preciso meditar nesse livro, eu preciso falar nesse livro, e mais do que isso, eu não preciso ficar com medo. Por quê? Aí entra a fé, porque eu confio, porque eu acredito nesse Deus deste livro, eu acredito que essa palavra é verdade, eu acredito que essa palavra vai se cumprir na minha vida. Por isso eu não fico com medo, por isso eu não fico preocupado, por isso as coisas do mundo não me assustam. Por quê? Porque eu consigo descansar e ter a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Aí eu coloquei aqui, qual que é o papel de Deus nessa história? Prosperar nossos caminhos e nos fazer bem-sucedidos. Tem a nossa parte na parte de Deus. Aí eu coloquei, como fazer isso? Aí é com Deus, o problema é dele. O povo seguiu esses princípios e eles foram abençoados. Nós vemos um povo que, a princípio, a história de Israel na verdade foi assim. O povo tinha experiências com Deus, mas em algum momento da vida deles, eles se perdiam. Eles deixavam de adorar a Deus, eles se misturavam com outros povos. E justamente esse é o cuidado que Deus estava falando com aquele povo: olha, tomem cuidado, guardem o coração de vocês, sejam fortes e corajosos para meditar na minha palavra.
mesmo que as coisas estejam boas, mesmo que as guerras tenham passado, mesmo que tudo esteja tranquilo, olha, não se esqueçam de que fui eu quem conduzi vocês a esta terra. Não se esqueçam de lembrar que o Rio Jordão, quem partiu fui eu que fiz vocês atravessarem esse rio. Fui os milagres que vocês viram e ainda vão ver, fui eu quem fiz. Aí eu coloquei aqui, o povo atravessou o Jordão em terra seca, os muros de Jericó caem diante do povo. Veja, o povo não precisa nem derrubar o muro, o povo não precisou nem guerrear. Olha, Deus de forma sobrenatural manda o povo só rodear o muro cai depois de 7 vezes que o povo rodeia o muro. Aquelas pessoas viram milagres extraordinários. Você já imaginou você ver na sua frente um rio partindo ao meio, e você passar no meio, você olhar para um lado tem rio, olhar para o outro tem rio, e você fala assim, meu Deus, isso aqui é um milagre de verdade. Aquele povo viu tudo isso. O povo entrou na terra prometida, mas existe um grande perigo de estar no lugar que Deus tem para a sua vida e não estar pronto para estar lá. Existe um grande perigo de você avançar, de você receber, de você chegar no lugar onde Deus tem para a sua vida, mas você não ter se preparado, não ter preparado o seu coração. Porque nós precisamos preparar os nossos corações. A verdade é que eu creio que Deus quer nos abençoar, eu creio que Deus quer nos levantar, eu creio que Deus quer colocar pessoas numa posição de influência, onde as pessoas vão olhar e aquela pessoa vai se tornar uma referência para pessoas. Eu creio nisso, que Deus quer levantar pessoas aqui dentro, para que o nome dele seja exaltado. Mas muitas vezes quando atingimos essa posição, muitas pessoas perdem o coração, muitas pessoas não estão prontas. Muitas vezes quando Deus entrega algo para algumas pessoas, as pessoas não estão prontas para receber aquilo que Deus tem para elas. Eu quero ler algo para vocês. Em Josué 6, de 15 a 21, diz assim: No 7º dia madrugaram, ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto ela escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Veja só, Deus diz: olha, vocês vão vencer, as muralhas vão cair, vocês não precisam fazer nada, só ande em volta da muralha. Mas Deus dá aqui um alerta, Ele dá uma única restrição que está no versículo 18: Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo as vós condenado, não as torneis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Veja só, Deus leva aquele povo, Deus conduz o povo, Deus abençoa o povo vê milagre, é uma bênção, o povo canta, o povo celebra, as muralhas de forma sobrenatural caem. Mas Deus pede uma coisa: não pega o que é seu. Vocês vão entrar lá, vocês vão destruir tudo, o ouro, a prata, os utensílios, vocês vão pegar e levar ao templo do Senhor. Não é para ninguém pôr a mão. Se isso acontecer, vocês vão trazer maldição para a vida de vocês. Capítulo 7 de Josué, versículo 1 diz assim: Prevaricaram, agiram de má fé, os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aí sabe o que aconteceu? Eles foram guerrear em Ai e perderam a batalha. Agora eu fico tentando imaginar a cabeça do povo e a cabeça de Josué pensando: Deus, não foi o Senhor que mandou? Deus,
O Senhor mandou a gente ir, o Senhor nos deu vitória, o muro caiu, a gente está guerreando, a gente está fazendo. O Senhor falou que operaria milagre, o Senhor falou que o Senhor era por nós, o Senhor nos deu uma palavra, seja forte e corajoso, vai lá, vocês vão conquistar. Agora nós perdemos a batalha, o que está acontecendo? Justamente foi o clamor de Josué. Olha o que diz no capítulo 7, dos versículos 7 a 12. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercaram e desarraigaram o nosso nome da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? Ah, Senhor, por que o Senhor nos abandonou? E deixa eu dizer uma coisa, muitas vezes dentro da igreja tem sido a oração de muitos, tem sido o clamor de muitos. Ah, Deus, por que o Senhor nos abandonou? Por que eu perdi aquela batalha? Por que não deu certo o meu casamento? Por que a vida na minha casa é um inferno? Ah, Senhor, por que eu não tenho prosperado? Ah, Senhor, por que o Senhor não tem me abençoado? Muitas vezes nós questionamos Deus, ficamos até bravos com Deus, colocamos a culpa em Deus. O Senhor virou as costas para nós, o Senhor deixou de nos abençoar, o Senhor deixou de nos favorecer. Muitas vezes ficamos chateados com Deus, culpamos Deus, achamos que Deus é o culpado do nosso fracasso, achamos que Deus é o culpado das coisas não terem dado certo. Ah, porque agora que eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu achei que seria diferente, mas olha só, Deus, eu acho que Ele não me ama, Deus, eu acho que Ele tem filhos preferidos, porque olha o que está acontecendo na minha vida, olha que coisa terrível. E Josué está com esse coração questionando Deus, por quê? O Senhor nos abandonou. Aí Deus responde, diz o seguinte: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Aí Deus vem, depois que ele fala isso, ele dá uma solução. Ele diz no versículo 13: dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Eu não vou ler o texto para não me estender aqui, mas dos versículos 21 a 26, vai nos mostrar como Deus conduziu Josué para eles encontrarem Acã, aquele a quem havia pegado aquilo que não era dele. Josué descobre que foi Acã que pegou, e aí sabe o que eles fazem com Acã? Levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Olha o que disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Já tem irmão que está falando: ah, Gui, então eu já achei a solução, vou apedrejar a mulher lá em casa, vou eliminar o problema. Mas o que me chama a atenção em todos os momentos, querido, sabe o que é nesse texto? Que em todos os momentos a vitória está ligada com a obediência. A vitória está ligada com a santidade. Deus dá uma ordem e diz: olha, não é para vocês encostarem naquilo que não é de vocês, não é para vocês pegarem para vocês. E aí Deus diz: olha, porque vocês pecaram, vocês foram vencidos. Porque vocês erraram, vocês contaminaram, vocês foram vencidos.
E muitas vezes, queridos, a última coisa que nós pensamos quando somos vencidos é sobre nossa santidade, é sobre nossa obediência ao Senhor. A gente faz questionamentos, a gente tenta encontrar o porquê, a razão, e muitas vezes a última coisa que a gente faz é olhar para as nossas vidas. Deus dá a solução para Josué e diz: olha, você precisa santificar o povo, você precisa santificar o povo, você precisa eliminar aquilo que foi a causa para que vocês perdessem a batalha. Deixa eu dizer uma coisa, Deus nesta noite quer falar com algumas pessoas que precisam matar algumas coisas que estão derrotando a vida delas. Deus está falando nessa noite com algumas pessoas que precisam eliminar algumas coisas de suas vidas para que elas possam viver as vitórias que Deus tem para a vida delas. Coloquei, sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós sabemos o que nos afasta de Deus, as áreas que erramos, pecamos, mas não fazemos nada a respeito. Depois que Josué ele pega e ele mata aquele homem, eles purificam. Olha o que acontece no capítulo 8, dos versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra, dispõe-te e sobe a Ai novamente. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e ao seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Quando Josué ele faz aquilo que Deus havia mandado ele fazer, Deus agora vem e traz uma mensagem e diz: olha, porque vocês obedeceram, porque vocês santificaram, porque vocês eliminaram o problema no meio de vocês, agora eu vou trazer a vitória para a vida de vocês. Deixa eu dizer uma coisa, querido, a vitória não está na sua capacidade, a vitória não está na tua inteligência, a vitória não está de onde você veio, a vitória não está na tua faculdade, a vitória não é que eu sou ungido demais, a vitória não está nisso. A vitória está quando nós meditamos na palavra de Deus. A nossa vitória está em quando nós santificamos as nossas vidas. A nossa vitória em Deus está quando nós obedecemos sua palavra. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós nos tornamos imbatíveis. O diabo não pode nos parar, os demônios não podem nos parar. O diabo pode levantar pessoas, pode tentar impedir a bênção, pode tentar parar a sua vida, mas se você anda em obediência, se você santifica a sua vida, se você medita na palavra do Senhor, Deus vai te levar no lugar que Ele tem preparado para a sua vida. Nada pode te parar. O exército inimigo vai cair, as muralhas vão cair. Eu coloquei aqui para terminarmos: seja forte e corajoso para dizer não diante de uma oportunidade de pegar algo que não é seu. Seja forte e corajoso para dizer não àquela mulher linda, mas que não é a sua esposa. Seja forte e corajoso para dizer não às tentações que o mundo te oferece. Seja forte e corajoso para colocar Deus e sua palavra acima de qualquer outra coisa em sua vida. Aí Deus vai te promover. Aí Deus vai te prosperar da sua vida. Aí Deus vai te levar no lugar que Ele tem preparado para você. Esse texto me chocou, porque eu nunca pensei: seja forte e corajoso para obedecer a palavra de Deus. Eu estou pensando que Deus está falando para um monte de homem de guerra: seja forte e corajoso, agora vocês vão para a pancada, agora vocês vão guerrear, agora vocês vão lutar, agora a coisa vai ficar feia, seja forte, ó, fica tranquilo que eu estou com você lá na guerra. Mas não, Deus não está falando sobre isso não. Ele está falando: seja forte e corajoso, meus queridos, para obedecer. Sabe por quê? Porque precisa ser muito forte. Crente, ser crente, meu querido, é ser forte. Crente é ser corajoso, é ser muito forte para dizer não para as coisas que o mundo nos oferece. Precisa ser muito forte para algumas oportunidades que aparecem à nossa frente, que parecem lindas demais, mas você sabe que não agrada o Senhor. Precisa ser muito forte para dizer não. Precisa ser muito forte para não pegar uma coisa que não é sua, mas está tão fácil, mas ia me ajudar tanto, pastor, olha, ia fazer o Natal das crianças. Precisa ser muito forte para dizer não. Precisa ser muito forte e muito corajoso, muitas vezes, para se posicionar. Na empresa que você trabalha, as pessoas são ímpias. Precisa ser muito corajoso para se posicionar, talvez, lá. Enquanto todos fazem um tipo de coisa, você dizer: olha, não, eu não faço.
Enquanto na roda talvez dos amigos alguns assuntos surgem e precisa ser muito corajoso para virar as costas e dizer: esse tipo de assunto eu não faço parte. Precisa ser muito corajoso, talvez para chegar para o chefe e dizer: chefe, o senhor vai me desculpar, mas esse tipo de coisa eu não vou fazer. Sou crente, sirvo ao Senhor, eu faço o que é certo. Se o Senhor quiser me manter aqui, eu vou fazer do que é certo. Se eu tiver que fazer do que é errado, eu não posso ficar aqui. Precisa ser muito forte, muito corajoso para se levantar nesse mundo que nós vivemos hoje como um verdadeiro cristão. E pode até parecer que quando a gente é forte e corajoso, Gui, mas se eu for forte e corajoso dessa forma que você está falando, o meu patrão vai me mandar embora. Os meus amigos vão me abandonar. Eu vou perder as pessoas que eu amo. É aí onde vem a resposta de Deus: se você fizer isso, eu vou fazer você bem-sucedido. Não é o seu chefe que vai fazer você bem-sucedido. Eu me comprometo. Aí a responsabilidade é minha. Se você for forte e corajoso para me obedecer, mesmo no mundo, se você for forte e corajoso para seguir os princípios, seguir a minha palavra, mesmo lá na faculdade, lá na empresa, mesmo que todos te abandonarem, mesmo que as pessoas te mandarem embora, mesmo que elas te excluírem da roda delas, eu me comprometo, eu vou te abençoar, eu vou prosperar a sua vida. Agora, querido, você prefere ter o favor do chefe ou ter o favor do Senhor sobre a sua vida? Obedeça a Deus a qualquer custo. Eu fiquei feliz um dia que uma amiga minha, nós estávamos numa roda de amigos e aí a gente fez um negócio. A gente pediu para cada um falar algo bom do outro. E aí cada um começou a falar: eu vejo em você que você é um super amigo, você é isso, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Eu fiquei feliz, uma amiga minha falou assim: o que me impressiona no Guilherme, e eu converso isso com meu marido, eu não estou falando isso para me achar não, eu estou dizendo só que eu fiquei feliz, tá? Porque eu não sou bom, tenho muitas falhas. Mas ela falou assim: me impressiona que eu nunca ouvi ele falando mal de ninguém. Quando o assunto surge, às vezes algum assunto começa a falar alguma coisa de alguém, ele finge que não é com ele, sai da roda. E ela falou assim: isso impactou a minha vida. De tal forma que quando a gente começava a falar alguma coisa e eu percebi essa atitude do Guilherme, eu me sentia mal e também saí e começava a parar de falar do que eu estava falando. Precisa ser forte e corajoso, para mesmo que as pessoas olharem para você e dizem assim: ele não serve para estar na nossa roda. Não tem problema, eu prefiro estar na roda do Rei dos Reis. Eu prefiro ter o favor do Pai sobre a minha vida. Perdi muitos amigos, hoje eu não tenho amigo nenhum no mundo. Tinha muitos amigos, não tenho amigo nenhum. Não estou dizendo que é errado você ter um amigo do mundo, de forma alguma, que não serve ao Senhor. Tem que tomar cuidado, claro, para não te influenciar. Mas as pessoas foram deixando. Amigos deixaram de me seguir no Instagram. Por quê? Porque eu só ponho pregação no Instagram. Só ponho mensagem. O cara fala: pô, que cara chato. É a minha vida, eu sirvo ao Senhor. Eu ponho pregação mesmo, ponho versículo lá. Não gostou? Então para de me seguir. Mas eu não vou mudar a minha vida porque eu não estou te agradando. Eu prefiro obedecer ao Senhor. Eu prefiro ser forte e corajoso neste mundo perdido, porque eu sei que quando eu faço isso, Deus se encarrega de cuidar da minha vida. Ele se encarrega de cuidar da minha família. Ele se encarrega de cuidar do meu sustento. Ele se encarrega de ungir a minha vida. Ele se encarrega de fazer aquele menino que não sabe falar, pregar aqui em cima. Ele se encarrega de fazer a obra que Ele tem na minha vida. Então, a pergunta que eu tenho para você nessa noite: será que o que está faltando na sua vida não é isso? Será que você não inverteu os valores? Forte e corajoso. Puxa, achei que você ia trazer uma palavra forte e corajoso, que era para eu ir para a guerra agora, que Deus estava comigo. Mas talvez você precise fazer uma autoanálise. Será que eu tenho sido forte em obedecer a palavra de Deus? Será que eu tenho honrado o Senhor em todos os lugares onde eu piso? No meu trabalho, na minha faculdade, na minha família? A promessa é de que se nós fizermos isso,
Deus vai abençoar as nossas vidas. Então, é uma noite para você fazer uma análise. Deus, aonde estou? Deus, preciso mudar algumas coisas em minha vida. Deus, preciso mudar algumas amizades. Deus, preciso mudar do jeito que eu me comporto no trabalho, na faculdade. Posicionamento. Quando nós fizermos isso, quando você fizer isso, tenha certeza de que você vai ver Deus movendo de forma sobrenatural na sua vida como você nunca imaginou. Mas antes, nós precisamos ter um coração preparado para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém.